Fala, meus senhores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre IVTEC que tem nos Hondas, né? VTEC, só VTEC sem o I, já tinha os Hondas mais antigos, então hoje eu vou explicar tudo para vocês. O VTEC, o que é o IVTEC, tá? Como é que funciona na prática e vou explicar para vocês também como calibrar, tá? Quando um tuner, alguém que entende realmente de calibração de motores, olha um gráfico de um Civic SI que seja, de um carro que tem IVTEC, o cara já bate o olho direto naquele ponto onde abre o IVTEC, tá? Porque aquele é o ponto mais difícil de calibrar mesmo, porque muda, né? O carro muda brutalmente quando abre o VTEC. Então eu vou explicar para vocês como calibrar aquele ponto, vou mostrar mapas aqui na Hondata, tá? Vou mostrar para vocês quais são as estratégias que dá para usar ali naquele ponto. Vem comigo que o conteúdo de hoje está da hora. Começando pelo seguinte, vocês já devem ter visto no Civics SI, vem escrito na lateral assim, IVTEC DOHC, tá? Esse DOHC é importante para a gente entender como começa, né? O que é um comando de válvulas, tá? Um comando de válvulas é um eixo que a gente tem vários cames. E esses cames, eles são responsáveis por abrir a válvula. Então, conforme esse comando gira, a válvula é empurrada para baixo e ela abre na câmara de combustão, permitindo tanto que os gases entrem na válvula de admissão, quanto que os gases saiam, tá? Então, antigamente, os carros eles tinham um comando só, tá? Então, era um eixo só que abria tanto as válvulas de admissão quanto as válvulas de escape. Então, o DOHC significa dual, né? Esse D é de dual, justamente por isso, porque são dois comandos agora. É separado, um comando é só o comando de admissão e o outro comando é só o comando de escape, tá? Ele só tem os cames para abrir as válvulas de escape. Dado que vocês já entenderam isso, que são dois comandos, vou colocar uma foto aqui para vocês, ó, para vocês terem noção visualmente, né? Quem nunca viu aí uma árvore de cames, como é chamado, ou um eixo de comandos, é isso daí que está na tela para vocês agora, tá? Então, eu tenho um desenho aqui bem simples de quando eu expliquei para minha mina como é que funciona o IVTEC, porque mulher de racheiro, de gearhead, tem que entender de carro também, né? A mina tem que acompanhar, tem que estar junto. Galera, então o desenho tá aqui, ó, bem simplão mesmo, tá? Ó, seria uma representação da câmara de combustão. Então, aqui a gente está no tempo de admissão, tá? O pistão tá descendo, a válvula de admissão tá aberta, os gases estão entrando aqui, já entra o ar junto com o combustível, né? No caso do Civics aí, que é injeção Port Fuel Injection, né? PFI. Então, ou injeção indireta, como o pessoal conhece, né? O came, ele funciona desse jeito, ele tem uma protusão aqui e conforme ele gira, ele fica ou relaxado e a mola fecha a válvula, ou essa protusão empurra a válvula para baixo e a válvula abre, tá? Coisa importante para falar é disso aqui, ó, tá vendo? Isso é a folga que tem entre a válvula e o came. É chamado de folga de válvula. No Civics e no Fit também, é muito importante que você faça o ajuste da folga da válvula, porque senão o comando não funciona legal e a válvula não abre direito, tá? Aí você tem problemas de, geralmente, perda de potência e consumo elevado. Então você tem que fazer isso aqui no seu carro, a recomendação é a cada 40 mil quilômetros reconferir ou refazer o ajuste de folga de válvulas, tá bom? Antigamente, quando você ia preparar um carro aspiradão, você queria fazer um aspiradão forte, por exemplo, vamos usar um Opala de exemplo, tá? O que a galera fazia? Trocava o comando, que era um comando só no Opala, igual eu expliquei para vocês, colocava um comando com os cames maiores, tá? Então a válvula abria mais e aí ela ficava por mais tempo aberta também, tá? Durante o ciclo do motor. E o que acontece? Quando você abre mais a válvula, acaba que você entra com mais ar para dentro da câmara, e se você abre mais a válvula de escape, sai mais ar de escape também. Então você consegue encher melhor o seu cilindro com ar, com misturar combustível, né? E isso traz mais potência. Só que o que acontece? Cada comando ele é projetado para um RPM específico. Então ele vai ter o pico em 1 RPM, e qualquer outro RPM antes ou depois desse, ele vai ser pior. Vou mostrar o desenho aqui para vocês. Esse aqui é uma representação, tá? Que seria um comando original, vai de um Opala, por exemplo.
que ele tem o pico de torque em 3.000 RPM. Antes disso, o torque é menor e depois disso, o torque também é menor. É um gráfico aqui de torque por RPM, tá? Aí o que a galera faz? Vem e põe um comandão que o pico de torque vai ser lá em 6.000 RPM. Mas vocês estão percebendo que aqui de baixo, ó, perde torque, tá? Nesses casos, quando você troca o comando, se tiver um comando menor para um comando maior, a lenta, a baixa do carro fica muito ruim, porque não tem como um comando ser bom de baixa e de alta ao mesmo tempo. E é justamente daí que veio a ideia de fazer o VTEC. O que é o VTEC? É um carro com 2 comandos. É exatamente isso. Ele tem um comando pequeno para baixa e tem um comandão para alta, entendeu? E essa tecnologia do VTEC é justamente fazer a transição. O carro de baixa ele é linear, ele tem marcha lenta, só que quando começa a girar, entra um outro comando maior e permite que o carro tenha também mais torque em alta. E isso traz muita potência para o carro, entendeu? É muito legal como foi pensada essa tecnologia. Aqui, galera, seria o comando de baixa, tá? Do VTEC. E aqui o comando de alta. Seria um comando assim com um levante maior da válvula e que traz também mais duração. A válvula fica aberta por mais tempo. E aí seria como se você tivesse esse comando 1 aqui e o comando 2, tá? Então, a transição deles acontece justamente nesse ponto, ó. Quando o comando 1 começa a ficar pior que o 2. Então, você vem com o comando 1, quando ia começar a perder, você passa para o 2 e fica com um comando, com 2 comandos, né? Você otimiza a sua faixa toda de RPM. Dá para abrir o VTEC em 2.000 RPM? Não vou ter ganho? Não, você não vai ter ganho. Se você abrir o VTEC em 2.000 RPM, você vai ficar justamente naquela faixa que o comando de alta ele é pior que o de baixa. Não vai ter ganho abrindo o VTEC em 2.000 RPM. Além disso, a troca dos comandos de um para o outro, né, ela acontece por um pistãozinho hidráulico. Então não tem como, ele precisa de pressão de óleo para funcionar. Não tem como, com um RPM muito baixo, onde você ainda não tem pressão de óleo suficiente, abrir. É até perigoso estragar se você ficar tentando abrir ele muito cedo, tá? O pessoal da Rondata recomenda abrir sempre acima de 3.000, pelo menos, tá? Então, eu gosto de trabalhar sempre acima de 4.000, tá? 3.000 é muito baixo, você tem perdas ainda, desse jeito que eu falei. Falando sobre o I, do iVTEC, que foi uma evolução, né? Antes era só VTEC, agora é o iVTEC. O que esse Izinho faz, né? Qual é a diferença? É uma diferença bem grande, galera. Quem entende o que é VVT, tá? VVT é o seguinte, você varia quando a válvula abre e quando ela fecha. Você não varia o levante nem nada igual o VTEC, é só quando, tá? Geralmente, o virabrequim está conectado nos comandos por uma corrente. Então, eles giram com uma posição referenciada, tá? Eu visto falar de polia regulável, que a galera põe em AP, por exemplo, que é uma polia do comando que você consegue adiantar um pouquinho a posição dela. Então, elas giravam referenciados. Você vem e adianta um pouquinho, tá? Por que isso? Porque talvez adiantando um pouquinho você tenha ganhos. Ou de baixa ou de alta, depende, tá? Então a galera nos APs põe essas polias reguláveis e aí consegue trabalhar um pouquinho. Vai lá no dinamômetro, passa o carro com a posição normal, um pouquinho adiantado, um pouquinho atrasado e vê, ó, atrasado fica legal de alta, só que de baixa perde muito. Adiantado acontece tal e tal coisa. E escolhe a melhor posição da variação do comando, entendeu? Para trabalhar. O iVTEC é, mano, uma tecnologia sensacional, porque ele varia continuamente essa posição do comando, tá? Então, você consegue adiantar um pouquinho o comando, atrasar um pouquinho o comando, e isso é feito o tempo todo no carro. O tempo todo ele está adiantando, atrasando para ficar na melhor posição para cada configuração de RPM e carga do motor, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês, na Rondata, como que isso funciona. Lá a gente tem um mapa 3D pro ângulo de VVT, que é essa parte do I, do iVTEC, tá? Então é um mapa 3D que por RPM e por carga do motor, você vê exatamente o ângulo solicitado para o comando estar. Eu quero que o comando esteja a 22 graus.
quero que ele esteja a 0 graus, tá? E é sempre uma referência em graus. Vou mostrar para vocês aqui o mapa. Vem comigo. Esse mapa que vocês estão vendo agora é o mapa do VVT, do comando de baixa, tá? De uma calibração que já veio no Civic do Léo, tá? É a calibração que já veio daquele outro preparador. Então dá uma olhada. Aqui, ó, nesse mapa de baixo, o que ele está mostrando pra gente? Aqui nessa coluna, na coluna, na vertical, o RPM, tá? E na horizontal, a pressão em milibar, tá? É a pressão de aspirado aqui, tá? Então ela começa, o quanto de aspirados, tá? Então é menos 0,895, tá ali, tá? Até o carro chegar em pressão zero, seria a pressão atmosférica total. Então vamos lá, cada posição aqui dentro significa o ângulo que você está solicitando para o VVT naquela condição. Então acompanha aqui comigo, ó, a pressão de 270 milibar em 4.000 RPM, vocês estão vendo aqui que vai estar 26 graus do VVT, tá? E o jeito certo, galera, de fazer isso daqui é assim, para cada configuração de rotação e carga, você tem um ângulo ótimo para o VVT, tá? Então agora vamos olhar o mapa do VVT do comando de alta, dessa mesma calibração que veio no Civic do meu irmão pelo outro preparador, tá? Vamos lá. Ó, o que vocês estão vendo aí agora é isso que eu falei, o VVT do comando de alta. Como vocês podem perceber, tá? Ele está variando só com o RPM. Ele não varia com a pressão no coletor. E fazer dessa forma não é o ideal. Por quê? O que acontece? Na real, por que esse preparador fez dessa forma? Porque o dinamômetro dele, ele só consegue medir pé no fundo, entendeu? Então tudo que ele mediu lá é plena carga, WOT, que a gente chama, Wide Open Throttle Body, tá? Então ele só calibrou lá para pé embaixo, esse ângulo do VVT, e colocou para meia borboleta quase fechada, o mesmo ângulo. Isso daqui não é o ideal, porque aí quando você está andando de boa, quando você está andando normal, o carro vai ficar com um consumo pior, vai ficar com uma resposta pior, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que ficou o mapa do comando de alta que eu fiz, tá? É o que está no carro do Léo, inclusive. Ó, tá aí na tela para vocês. Então vocês podem perceber, ele varia com tudo, varia com a pressão e varia com RPM, tá? É um mapa 3D. Ele foi explorado como um mapa 3D. Dessa forma, o carro fica bem mais linear. De alta, de baixa, o consumo fica melhor. Então, assim é o ideal a se fazer. O ponto que abre o VTEC, ele é o mais difícil de calibrar. Por quê? Porque você está com um comando baixo, daqui a pouco a válvula vai começar a abrir muito mais, vai entrar mais ar, vai sair mais ar, o carro muda muito de um ponto para o outro, tá? Então, qual é a pior coisa que você pode fazer? É não calibrar esse ponto, só mandar abrir. Daí vai vir no dinamômetro uma daquelas curvas que é característica. O pessoal direto, um monte de carro andando assim na rua, porque não foi dada a atenção devida para esse ponto. Que quando abre o VTEC, o carro perde potência, perde torque e só depois ele sobe, entendeu? Então dá uma embarrigada na curva. Vamos colocar na tela para vocês aí. Tá vendo, galera? Ali, ó, perde para depois ganhar. Isso daí não é o ideal. Então, quais são as técnicas? O que dá para fazer para melhorar esse ponto em específico? Tem um amigo meu que também trabalha com calibração. Ele já tinha feito um Civic mais antigo que tem só VTEC e ele falou para mim, ele tinha me dado algumas dicas desse ponto, né? Ele falou para mim, cara, coloca mais combustível um pouquinho antes de abrir, porque senão quando abrir vai ficar pobre a mistura. É verdade, tá, galera? Essa é uma técnica boa. Tem que fazer isso mesmo, tem que colocar um pouco de combustível antes de abrir o VTEC, porque como vai entrar mais ar, você já começa a preparar essa mistura, para que ela não fique pobre na hora que entre o comando maior. Outra técnica legal que eu usei também, isso aqui não é segredo nenhum, tá, galera? Só não sabe disso quem não quer, porque tem lá na descrição do próprio manual da Rondata, eles dão uma instrução para esse ponto, justamente por ser difícil, eles te explicam o que fazer. Então o que acontece? O VVT está variando e vai abrir o comando. Só que assim, o VVT de alta vai pedir, por exemplo, 45 graus. O de baixa
está em 20 graus, tá? Só que na verdade esses comandos estão juntos. Você vai passar para um ponto e vai pedir um pulo no VVT para ele virar muito bruto, de 20 graus para 45. Mecanicamente ele não consegue fazer isso, ele tem um delay, tá? De ir de uma posição até a outra. Então, o que é o ideal? Que você case esse VVT, você case o VVT do comando de baixa com o VVT do comando de alta. Então ele vem fazendo já uma transição suave para quando abrir o VTEC, ele já abre na posição certa de VVT. Então, o ideal é calibrar para que você escute o mínimo de barulho possível, que você sinta o mínimo de tranco possível, tá? Se seu carro dá um trancão quando abre o VTEC e você ouve o barulho, né? Ele vem fazendo assim, galera, é porque não está calibrado da forma correta, tá? Se tiver calibrado da forma correta, ele faz uma transição suave. Vou mostrar para vocês como é que ficou a curva do dinamômetro do Civic do Léo. Esse ponto ficou bem legal. Eu passei praticamente 2 semanas só acertando o ponto de abertura do VTEC, mas ele ficou liso. Dá uma olhada aqui. Tá vendo, galera? Ele abre, esse carro a gente colocou para abrir em 4.750, tá? 4.750 RPMs. Dá uma olhada. Ele abre liso, liso e continua liso, tá? Por que a gente escolheu esse ponto? Daria para abrir um pouquinho antes? Daria para abrir um pouquinho antes, mas eu já testei outros RPMs de abertura e o carro dava uma embaralhada. Então, o mais legal que eu achei para esse carro, com esse coletor de escape, isso daí varia, tá, galera? De carro para carro varia o RPM de abertura ideal. Para o carro do Léo, com a configuração dele, o ideal foi esse RPM, 4.750. Fechou? Então, espero que vocês tenham entendido bastante aí sobre IVTEC, sobre VVT, sobre comando grande, comando pequeno. Se você curtiu esse conteúdo, dá um like para fortalecer. Estou começando o canal agora, vou trazer bastante explicação. Vou trazer, galera, uma visão da engenharia mesmo sobre esse assunto de preparação, tá? E mostrando assim na prática, igual eu mostrei para vocês. Isso aqui eu não estou contando segredo, não estou mostrando meus grandes mapas, sabe? É o que todo mundo tem que saber, a galera não sabe disso. Compartilhar conhecimento sempre é bom. Pô, galera, esqueci de falar uma coisa. Não é só a Honda, tá, que tem comando variável. Existem outras montadoras que também têm essa tecnologia. Inclusive tem uma que eu acho que é melhor do que o VTEC, tá? É mais aprimorado do que o IVTEC, que é uma tecnologia da BMW, o Valvetronic. Eu vou falar disso em outros vídeos. Se você não quer perder esse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou postar pelo menos um vídeo por semana pra galera aí. Fechou? Até mais!